Olá, hoje eu quero refletir com vocês sobre um episódio que eu ouvi de um oficial do Exército que se dedicou a lutar como voluntário em uma guerra atual. Em uma guerra onde existe combate de trincheira. Ele foi voluntariamente representando os seus valores, aquilo que ele acredita, participar desta guerra. E lá ele recebeu uma missão de guerra, de proteção, de segurança, de resistência de uma área. E ali ele conta que nesta trincheira, dentro de uma floresta, ele ficava a poucos metros do inimigo, 200 metros, 150, 300 metros do inimigo. Que isso dentro de uma floresta é muita coisa para se caminhar. Em campo aberto, não. E que havia troca de tiros diariamente. Quando tinha um recessozinho, eles faziam uma operação muito perigosa de patrulha para que eles pudessem ir entre as trincheiras dele e as trincheiras do inimigo para descobrir quais eram as posições que o inimigo poderia adotar para atirar. Sempre que o inimigo saía da trincheira, ele avançava um pouco para poder acertar esse grupamento. Uma tática de guerra. E ele fazia esse reconhecimento e ele já sabia que em determinados corredores, em determinados lugares, o inimigo se posicionaria. E quando ele estava na sua arte de defesa, defendendo a sua trincheira, sempre que ele escutava sinais, tinham sons, ou avanço, ou tiros, eles atiravam naquela direção. Achei interessante porque ele contou que ele participou meses da guerra, fazendo essa mesma operação, sem ver o inimigo. Sem nem ver o inimigo, disparando na direção, via os sinais de fogo, disparava naquela direção, quando escutava barulhos, mas sem ver o inimigo. E o que ele contou, eu achei muito interessante. Ele disse que, se ele chegasse a ver o inimigo, ou seja, o inimigo estaria a 20, 30 metros dele, se ele chegasse a ver o inimigo, a missão dele teria falhado. A missão dele era justamente resistir. Ele tinha que atirar e manter uma supressão de fogo para desanimar o inimigo, para impedir que o inimigo caminhasse, para desacreditar o inimigo, para não deixar que o inimigo dê um passo na direção dele, para que o inimigo não alcance o local onde ele estava. Então, se ele chegasse nessa situação a ver o inimigo, ele teria falhado na missão. E o que é que isso tem relação com a nossa vida diária? Muitas vezes você não verá o inimigo, mas ele está lá para perturbar a sua família, para prejudicar o seu filho, para prejudicar o seu trabalho, para prejudicar os seus resultados, para fazer com que o conflito tome conta de sua casa. Não espere ver o demônio. Não espere ver o problema dentro da sua casa. Dispare antes. Resista antes. Tome as suas medidas de segurança antes. Ao primeiro sinal do mal, faça com que ele corra da sua casa, saia de perto do seu marido, afaste de sua esposa, suma da frente do seu pai, proteja teus filhos e as suas famílias. Não espere ver o demônio para começar a tomar as providências. Mantenha o fogo cerrado antes mesmo de vê-lo. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo, que ele fugirá de você. Tiago 4:7.